Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 31. Mateus 24, de 1 a 31. Está escrito: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Bom, irmãos, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a segunda vinda de Cristo. Essa questão ocorrida nestes dias, a guerra de Israel com o Irã, e agora a intervenção americana, tem levado de volta, ou trazido de volta, esta pauta da escatologia, a discussão da segunda vinda de Cristo, o cumprimento das profecias. E, de certa forma, isso gera um pouco de barulho, às vezes um pouco de confusão. Muitas pessoas assodadamente fazem algumas afirmações um pouco apressadas,
que esta é a última geração, vai ser agora e vai ser nesse tempo que Jesus vai voltar, e nós precisamos estar atentos de verdade, estarmos com os olhos atentos aos sinais de fato, às placas de sinalização que Jesus nos deu, mas não podemos assodadamente marcar datas, porque esta é uma questão da economia exclusiva do Pai. No entanto, nós precisamos vigiar e nós precisamos ter olhos abertos aos sinais que Jesus nos aponta como evidência da sua segunda vinda. Então, vamos ao texto bíblico. O contexto dessa passagem é que Jesus tinha saído do templo, ia se retirando, quando os seus discípulos, que eram galileus, de uma região mais rural, encantados e tomados de grande entusiasmo pela beleza do templo, vale destacar que esse é o segundo templo ampliado. Nós poderíamos até afirmar que esse é o terceiro templo. O primeiro templo construído por Salomão, foi destruído pelos babilônios. O segundo templo foi erigido por Zorobabel, que retorna da Babilônia no período persa para a reconstrução do templo e construção do templo, mas era um templo modesto. E depois, então, Herodes o Grande vai ampliar e embelezar esse templo, dando a ele a mesma magnificência do templo salomônico. Então os discípulos que eram rurais, que eram lá da Galileia, olham para aquela beleza, para aquela construção, para aquele monumento extraordinário, que era certamente um dos prédios mais belos do mundo da época, exclamam e dizem: Senhor, olha aí que pedras, que construções, que beleza, que arquitetura. E Jesus dá uma esvaziada na bola daqueles homens então entusiasmados, e diz: pois não ficará pedra sobre pedra. E Jesus então deixa o templo, desce lá o Monte Moriá, atravessa o Vale do Cedron, mergulha nas fraldas do Monte das Oliveiras, e Jesus então está ali no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximam e fazem uma pergunta: mestre, quando vai suceder essas coisas? Ou seja, quando é que Jerusalém vai ser invadida? Quando é que o templo vai ser destruído? E que sinais, ou que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, são duas perguntas. A primeira, mais próxima, a invasão de Jerusalém. A segunda, mais escatológica, a segunda vinda, a consumação do século. Bom, é claro que a tomada de Jerusalém aconteceu logo depois, né? Foi no ano 70, vocês bem sabem disso. A guerra judaica começa em 66, essa guerra judaica perdura até o ano 70, portanto 4 anos, o povo de Israel resistindo às forças romanas, que estão lá sob a liderança do general Tito Flávio. No ano 70, Tito Flávio cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, incendeia o templo de Jerusalém, não ficando de fato pedra sobre pedra. O que restou daquele templo é apenas o que nós hoje chamamos de Muro das Lamentações, parte daquele muro. Bom, então essa profecia se cumpriu. Mas agora, que sinais haverá da tua vida e da consumação dos séculos? Então vamos observar quais foram os sinais que Jesus apontou. Versículo 4 diz: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, o primeiro sinal que Jesus aponta para a segunda vinda é o engano religioso. E Jesus trata desta matéria com mais vagar ainda, e você pode perceber comigo, por gentileza, versículo 11, põe na tela o 11 também, por favor. Vamos ler juntos? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora, veja você, versículo 24, ponha também para nós lermos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, o que não é possível. Então, entendamos que essa proliferação de religiões, de crenças, de seitas, de matizes religiosos,
é aquilo que Jesus apontou como o primeiro sinal para a sua segunda vinda. Eu li um livro, pastor Ival, recentemente, de um sociólogo brasileiro, que se dedicou a pesquisar a questão religiosa aqui no Brasil. E eu fiquei pasmo de ler isso. Ele disse que no Brasil tem mais de 104 mil CNPJs de igrejas diferentes. Todo dia surge uma nova igreja, todo dia surge uma nova religião, todo dia surge uma nova seita, todo dia surge uma nova porta que se abre. Muitos dizendo, eu tenho a verdade, nós pregamos a verdade, e tantas vozes, muitas vezes, para enganar as pessoas. E Jesus nos alertou sobre esse engano religioso. Uma coisa que temos que tomar cuidado, que dentro do aspecto assim, mais sem malícia da igreja evangélica, pensa que todo milagre é de Deus. Então a pessoa fez um milagre, está aparecendo um milagre, aconteceu um milagre, fato extraordinário, então Deus está lá. Mas o texto está nos mostrando, versículo 24, que surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando não sinais, grandes sinais e prodígios, para enganar. Então, acautelemo-nos, porque se você quer saber se uma igreja é igreja de verdade, se é verdadeira mesmo, essa está andando de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com o que pensa fulano, o que pensa Beltrano, o que pensa Cicrano, é se ela está andando de acordo com a palavra de Deus. Fugiu da palavra, cai dentro aí desses falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. Segundo sinal, põe na tela por favor, versículo 6. Vamos ler, vamos juntos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então nós estamos aí ouvindo de guerras. O mundo hoje, irmãos, não tenha dúvida, é um barril de pólvora. Você tem dois eixos. Nos dois eixos você tem superpotências militares e bélicas. Hoje, o que se diz, e é o discurso do momento, é que a paz pela força. E é verdade. Porque hoje as nações estão tendo paz umas com as outras, não é porque são amigas, não é porque gostam das outras, não, é porque têm medo umas das outras. E por que elas têm medo? Exatamente porque o potencial de armamento nuclear, de bombas atômicas e de arsenal, segundo Mikhail Gorbachev, lá em 1985, quando ele decretou a falência da União Soviética e escreveu o livro Perestroika, disse que se houvesse uma terceira guerra mundial, não haveria vencedores e nem vencidos, porque o arsenal que já tem daria para destruir o planeta Terra 27 vezes. Então nós estamos vivendo um momento muito sensível. Nós não podemos achar que está lá do outro lado do Atlântico, isso não tem nada a ver com a gente, embora algumas pessoas querem botar o Brasil nessa encrenca aí. É preciso entender que hoje nós vivemos uma aldeia global. Uma aldeia global. E este sinal apontado por Jesus está aí piscando com letras, com neon vermelho, diante dos nossos olhos. São placas, são outdoors de Deus, mostrando que nós estamos aí nessa reta do tempo do fim. Terceiro sinal, bota na tela verso 7, por favor. Vamos juntos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então você percebe que como efeito colateral das guerras, vem também as fomes. Nós temos mais de 8 bilhões de habitantes no nosso planeta e nós temos milhões e milhões de pessoas ainda hoje passando fome. E isso literalmente. O problema do mundo não é provisão, o problema do mundo é má distribuição. Enquanto uns morrem de comer, outros morrem de fome. Hoje, enquanto se fala em direitos humanos, todas as nações praticamente da terra gastam o seu maior orçamento em armas de guerra ou até em armas de destruição. E nós vivemos nesse planeta marcado pela fome e sacudido pelos terremotos.
Não é o fato de ter terremotos, é o fato da multiplicação deles, porque do século XX para cá, nós tivemos talvez mais terremotos na história do que nos outros séculos anteriores. Isso tudo aponta para nós o sinal da segunda vinda de Cristo. Mas vamos ver agora o quinto sinal, versículo 9, por favor, na tela. Todos juntos. Então sereis atribulados e os matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui está a perseguição religiosa como um sinal da segunda vinda de Cristo. Entendamos isso, irmãos. A igreja de Cristo nunca teve um período em que ela teve paz no mundo. Nunca. A igreja de Cristo é martírica. Lá no passado, seja o sinédrio judaico, seja os imperadores romanos, e hoje muito mais, sobretudo do século XX para cá, com a ascensão de grandes potências, de poderes de governos totalitários, nunca houve na história da humanidade tantas mortes de cristãos como nós tivemos no século passado. E ainda hoje, enquanto estamos aqui nesse culto, tem irmãos nossos sendo presos, sendo torturados, sendo martirizados, não porque cometeram um crime, mas porque tem uma Bíblia, ou porque declaram que Jesus é o Senhor. E essa perseguição há de recrudescer. Há de recrudescer. Aliás, o apóstolo Paulo já tinha dito lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Irmãos, o mundo odeia a igreja, o diabo odeia a igreja. A igreja vive num terreno minado pelo ódio, pela perseguição. Agora, se nós buscarmos a amizade do mundo, como diz Mark Lloyd Jones, a amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. Porque aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A ordem de Deus é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então não estranhe o mundo ser hostil à igreja, não estranhe isso. Aliás, Jesus diz: bem-aventurados sois vós, se por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Assim agiram contra os profetas no passado, vão agir agora também. Então a perseguição religiosa é um fato e é um sinal ao mesmo tempo. Vamos a um outro sinal da segunda vinda de Cristo. Olha comigo aí, por favor, versículo 12, ponha na tela. Vamos juntos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A multiplicação da iniquidade associado ao esfriamento do amor. Notem vocês que nós somos a geração como que num divisor de águas no que tange ao avanço científico. Não é verdade? Por exemplo, em 1822, quando Dona Isabel precisou mandar um recado para D. Pedro I, do Rio de Janeiro para São Paulo, o meio de transporte mais rápido que ela encontrou foi um cavalo de corrida. Hoje nós avançamos na tecnologia a ponto de empacotarmos na cabeça de um alfinete os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta. Hoje nós falamos da nanotecnologia. Assistimos aí, vimos como um avião que não é apanhado pelo radar e é invisível para outros, conseguir fazer um voo de 18 horas sendo abastecido no ar, com um potencial de carregar bombas altamente devastadoras. Nós estamos assistindo hoje a questão do milagre da ciência, na tecnologia, na comunicação, no transporte, na medicina, em todas as áreas. Mas ao mesmo tempo que nós nos tornamos um gigante da ciência, nós nos apequenamos, tornamos-nos nanicos na vida moral. Prevalece a iniquidade, a devassidão,
a violência, a imoralidade, a prostituição, as drogas, o alcoolismo, as mazelas da vida. Esta semana eu vi uma das cenas mais tristes de uma das mais conceituadas universidades da América Latina, e entraram lá e viram quanta coisa esquisita, estranha, sujeira, drogas, coisas loucas, ambiente sujo. E você fica pensando, meu Deus, não combina. Não combina. Porque o homem está crescendo intelectualmente, o homem está crescendo cientificamente, o homem está crescendo tecnologicamente, o homem está crescendo em todas as áreas da ciência. Ele é um gigante, ele é um fenômeno, é extraordinário, mas ele está cada vez menor, moralmente. A iniquidade se multiplica. E em virtude desta multiplicação da iniquidade, os homens estão se tornando sem amor. Homens fera, homens lobo, homens perigosos. Irmãos, eu fui criado numa região rural e eu até, quando eu lembro disso, me dá vontade de dar risada de vez em quando. Até a minha adolescência eu tinha medo de morto. Eu não tinha medo de vivo. De morto eu tinha muito medo. Meu pai me contava cada história escabrosa de morto que eu ficava apavorado. Hoje você não tem medo de morto, mas você tem medo de vivo. Você anda na rua olhando para os lados. Você tem medo de assalto, você tem medo de sequestro, você tem medo de bala perdida, você tem medo de violência. Uma nação tem medo da outra. O homem é o lobo do próprio homem. Estão se autodestruindo e destruindo uns aos outros. O amor está se esfriando. É uma sociedade materialista, hedonista. Uma sociedade que está olhando para o seu próprio umbigo. Ela não está pensando no próximo, não ama o próximo. E essa geração que vai perdendo os valores é um retrato daquilo que Jesus aponta que vai ser a sociedade quando ele voltar com majestade e glória. Mas vamos a um sétimo sinal. Põe na tela o versículo 14, por favor. Vamos ler juntos? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Uma das coisas que me marcam nisso é porque a ideia aqui de nações são etnias. É mais do que Brasil, Estados Unidos, China, Índia. Né? Você tem várias etnias dentro de um único país. Agora, sabe o que me encanta no cumprimento dessa profecia? É o advento da internet. Um fato da nossa geração. Irmãos, a primeira vez que eu escutei a palavra internet, eu já era pastor há vários anos. Quando eu fui para o seminário em Campinas, em 1978, eu tinha uma máquina de escrever Letera 32, eu já estava muito legal. O meu primeiro computador, pasmem vocês, era potentíssimo, tinha 2 gigas. 2 gigas. Hoje já está falando 1 tera, um telefone celular. Hoje você fala com o mundo. Nós estamos aqui, me perdoe, eu preciso mostrar isso. Nós estamos aqui com 400 pessoas, 300 pessoas, mas tem 7.500 pessoas conectadas, 7.500 pontos. Cada ponto deve ter 2 a 3 pessoas. Enquanto nós estamos aqui, ao mesmo tempo tem 20.000 pessoas participando desse culto. Mas esse culto vai subir para uma plataforma. E daqui a pouco você vai ter 100.000, 200.000, 500.000 pessoas que vão estar ouvindo a mesma mensagem que vocês estão ouvindo aqui agora. Mas não é só no Brasil. Pelos estudos que a igreja de Pinheiro tem, mais de 100 nações são alcançadas. Então o grande instrumento que Deus está levantando nesta geração, para que o evangelho seja pregado em todo o mundo, são essas mídias sociais. São janelas abertas para o mundo, sem fronteiras. Se você pensa na televisão, além de ser muito caro, é regional. Se você pensa num programa em rede nacional, é caríssimo. E nem é totalmente nacional.
Se você pensa num programa de rádio, tem suas limitações de espaço. Se você pensa em fazer uma grande cruzada, e eu amo cruzada e desejo muito continuar fazendo cruzadas, mas você está limitado no estádio, está limitado numa praça, está limitado num ginásio. Aqui você tem janelas para o mundo. E certamente este instrumento vem como facilitador do cumprimento dessa profecia que Jesus deixa claro: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim. Então, notinha de rodapé. Não importa quantos seguidores você tem nas suas mídias, use-as para pregar o evangelho. Use-as para levar a boa nova da esperança. Não misture estações. Suas mídias não são para você tirar um sarro de quem perdeu no futebol, seu time ganhou, você tira um sarro do outro porque seu time ganhou, ou você faz uma brincadeira, ou uma piadinha sem graça. Não, aproveite essa ferramenta que Deus botou na sua mão, nessa geração, para levar a esperança do evangelho às nações. Você não sabe onde isso vai parar. Há poucos dias eu estava fazendo um podcast com um pastor muito querido, e falei: dá uma palavra aí para os líderes, para os pastores, para que eles sejam encorajados a usar as mídias sociais. Aqueles que têm poucos seguidores, às vezes tem só 100 seguidores, não vai ser relevante, mas você vai levar uma mensagem, vai botar uma mensagem lá, de repente vai alcançar uma pessoa que tem milhões, e aquilo vai espalhar. Então não perca a oportunidade de usar a ferramenta que Deus colocou na sua mão nessa geração, para cumprir esta profecia de Jesus, esse sinal da sua segunda vinda. Veja comigo ainda. Oitavo sinal. Versículo 15, põe na tela. Vamos ler juntos? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então vamos entender isso aqui um pouquinho. Aqui Jesus trabalha duas figuras ao mesmo tempo. Ele está tratando aqui da primeira pergunta: quando sucederá isto? Ou seja, a destruição do templo de Jerusalém, a tomada de Jerusalém, com a superposição da imagem do anticristo. Porque Daniel está falando do anticristo. Então, o que ele está aconselhando? Quando Jerusalém foi tomada, a ideia é o seguinte: não dá para você, uma cidade que foi cercada e vai ser invadida, aí você esqueceu alguma coisa lá dentro, você está fora, você não estava lá dentro. É uma loucura você ir lá dentro pegar um objeto. Não vai lá. O que ele está dizendo mais? Os que estiverem na Judeia, ou seja, onde está Jerusalém, fujam para os montes, tenta escapar. Quem estiver sobre o eirado, não deixa para tirar da casa alguma coisa. Você está escondido? Continua lá escondido. Versículo 18: quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa, fica lá. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. O que ele está falando? Uma mulher grávida e uma mulher amamentando não consegue correr, não tem celeridade para fugir. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, porque no inverno em Jerusalém chega a temperaturas abaixo de zero. Não é fácil você andar numa temperatura dessa sem agasalho suficiente. Nem no sábado, porque eles tinham leis no sábado que não podia andar mais do que uma determinada distância. Se você perceber, um grupo conseguiu fugir de Jerusalém até as margens do Mar Morto, na fortaleza de Massada. 1000 judeus. O que Jesus está alertando aqui é sobre esse ataque de Jerusalém específico, mas apontando para o homem da iniquidade, para o abominável da desolação, que é chamado por Daniel abominável da desolação. Jesus chamou do homem da iniquidade, Paulo chamou o homem iníquo, o homem sem lei, João chamou de a besta que surge do mar, ou o anticristo. Então esse não é um sistema, anticristo é uma pessoa. É um líder singular, que vai receber todo o poder
toda a autoridade de Satanás. Ele vai receber tanto poder que a pergunta que as pessoas farão é: quem poderá lutar contra a besta e prevalecer? Apocalipse capítulo 13, 7 e 8 diz que todas as nações e todos os povos vão adorar o anticristo, todos, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, irmãos, entendamos isso. Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. O anticristo vai matar santos, mas matar um santo não é vencê-lo. Porque Apocalipse 12, 11 diz que os santos vão vencer o diabo e as suas hostes pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, porque mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Ou seja, eu prefiro morrer pela minha fé do que blasfemar ou me apostatar ou negar o nome do Senhor Jesus. Então ele morre e ele ganha, ele morre e ele é vencedor. Jesus não perderá nenhuma das suas ovelhas. Você está seguro nas mãos de Jesus, e das mãos de Jesus ninguém pode arrancar você. Louvado seja Deus. Finalmente, versículo 21, ponha na tela, por favor. Toda a igreja comigo. Porque, nesse tempo, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então, a Bíblia usa 4 expressões para falar da mesma coisa: a grande tribulação, a manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo, o pouco tempo de Satanás e a apostasia. Esses 4 termos referem-se ao mesmo fato de que esse tempo é um tempo difícil, doloroso, dramático, de dor, de perseguição, de angústia. Porém, o Senhor Jesus virá e tirará a sua igreja, não poupando-a da tribulação, mas arrebatando-a do meio da tribulação. Essa é uma verdade para nós consoladora, porque o dia do Senhor, irmãos, será um dia de trevas e um dia de luz. De trevas para quem não está preparado, um dia de luz para aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês, e de forma mais breve, e bem breve, é como Jesus voltará. E a Bíblia diz, primeiramente, que ele voltará pessoalmente. Põe na tela, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Vamos ler juntos? Vamos lá? E os anjos lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Quem que virá? O mesmo Jesus que subiu. Então ele não vai mandar um embaixador, não é um querubim, não é um serafim, não é um arcanjo, é o próprio Jesus que voltará. Segundo, bota na tela Apocalipse 1, versículo 7, como ele voltará? Vamos ler? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Então ele voltará visivelmente. Ou seja, não haverá um deserto tão inóspito, não haverá uma montanha tão alta, não haverá uma caverna tão profunda, não haverá um vale tão escuro, não haverá uma metrópole tão congestionada, não haverá uma região rural tão distante que fique fora do alcance da visão da segunda vinda de Cristo. Todo olho verá, todo olho verá. É por isso que ele nos alertou: você tem que vigiar, você não sabe se vai ser à tarde, você não sabe se vai ser à noite, você não sabe se vai ser ao cantar do galo de madrugada, ao amanhecer. E a resposta que poderíamos dar é que Jesus voltará de tarde, Jesus voltará de noite, Jesus voltará de manhã. Como assim? Se Jesus voltar de manhã aqui no Brasil, ele está voltando de noite lá no Japão. Se ele voltar de manhã aqui no Brasil, ele está voltando de tarde lá na Europa. Então,
ele volta de manhã, ele volta de tarde, ele volta de noite. Dependendo do fuso horário, para uma de manhã, para outra de tarde, para outra de noite. Ele voltará e todo olho verá. Terceiro lugar, ele voltará audivelmente. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Põe na tela, por favor. Versículo 16. Vamos ler juntos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste atenção nisso. Dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Ela é visível e ela é sonora. Não só todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Quarto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus será repentina. Veja comigo aí Mateus 24, por gentileza. Versículo 27, ponha na tela. Mateus 24, 27. Todos nós. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, é como um relâmpago que risca os céus. Com essa celeridade ele volta. Na linguagem do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, é no abrir e fechar de olhos. É num instante, num átomo de tempo. A mesma palavra usada para o abrir e fechar de olhos ou faiscar de uma estrela. E vai ser com essa rapidez que ele volta. Portanto, ou você terá azeite na sua lamparina, ou não haverá tempo mais para você se preparar. Mas ainda, como é que Jesus voltará? Veja comigo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Põe lá para nós, por favor. Nós somos exortados aí, capítulo 4, versículo de número 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Com a volta de Jesus, no momento em que ele aparecer nas nuvens, dois fatos vão acontecer. Primeiro fato, os mortos ressuscitam. Agora vamos entender uma coisa aqui, que tem muita gente que pensa, ressuscitarão primeiro, está se referindo à ressurreição de crente, e depois de um período muito longo, 7 anos depois, é que ressuscita os ímpios. Não é disso que Paulo está tratando. É só ler o versículo seguinte. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então preste atenção nisso. Quando Jesus voltar, primeiro, quem estiver morto ressuscita. Segundo, quem estiver vivo é transformado e arrebatado. É a ordem cronológica dos fatos. Ou seja, quando um crente morre em Cristo, ele não está em prejuízo a quem estiver vivo. Que primeiro já foi para o céu, ressuscitado do céu. Segundo, quando Jesus voltar, ele ressuscita antes dos vivos serem transformados. Então não está falando de duas ressurreições aqui. Elas ressuscitarão primeiro, não em relação a outros mortos, mas ressuscitarão primeiro em relação aos que estiverem vivos. Esta é a palavra que Paulo está nos dando. Mas volta para Mateus 24, por gentileza, para nós encerrarmos. Vejam vocês que a vinda do Senhor é comparada também ao ladrão. Por isso ela é inesperada. Versículo 43 e 44. Mateus 24, põe na tela, por favor. Toda a igreja comigo. Mas, considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem
Virá. O ladrão não manda um WhatsApp dizendo, tal dia eu chego na sua casa. Chega de surpresa. Aqui tem outra comparação semelhante. Olha o versículo 37, 24, 37. Veja comigo. Vamos juntos. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o mundo vai estar correndo, comendo, bebendo, casando, dando casamento, comprando, vendendo, e Jesus volta, num dia onde tudo vai estar funcionando normalmente, inesperadamente, inescapavelmente. Mas finalmente, como é que Jesus vai voltar? Veja comigo, versículo de número 29, vamos ler só o versículo 30. Versículo 30, põe na tela, por favor. Toda a igreja comigo. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então vai ser uma vinda o quê? Poderosa e gloriosa. Vá comigo ainda, 25, 31, para entendermos isso. Toda a igreja. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele voltará majestosamente, vitoriosamente, gloriosamente, para julgar as nações. Meus amados, esta é a doutrina que é o pináculo da nossa fé, que é a apoteose da nossa esperança, que é a consumação da nossa redenção. O nosso papel é estarmos preparados. E a nossa posição é ficar na ponta dos pés, aguardando a Jesus e dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos prepare para este glorioso dia. Será dia de luz e não de trevas para nós, porque aguardamos novos céus e nova terra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus amado, nós te louvamos porque nos dás o privilégio de, nesta noite, nos debruçarmos sobre a tua palavra e compreendermos esta verdade magna da fé cristã, que é a parousia, que é a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Redentor. Ansiamos por esse dia e queremos agora, Deus, te pedir que tu nos prepares para que nós aguardemos e apressemos o dia da volta do Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de labor, enquanto aqui estamos, de trabalho, de dedicação, de zelo, de testemunho do Evangelho, para que levemos a esperança da salvação em Cristo aos rincões da terra, anunciando esta palavra viva e poderosa, que não volta para ti vazia. Gratidão por esta noite, gratidão por esta igreja reunida, gratidão pela instrumentalidade dos meios de comunicação, para que esta mensagem chegue a milhares de pessoas nesta noite. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.